Patrícia Teixeira, tudo bem, minha amiga? Eu queria perguntar para você o seguinte: como é que a prevenção de crises impacta diretamente na comunicação de uma organização? Porque a gente fala às vezes sobre gestão da crise, mas eu quero te perguntar especificamente sobre a prevenção das crises. Você que é uma especialista nisso, trabalha há muito tempo com isso. Qual é o impacto da comunicação nas organizações, principalmente agora que a gente só ouve falar de crises por aí? Vamos lá, obrigada aí pela oportunidade, obrigada pelo papo e um pouquinho aí de dividir um pouco do meu conhecimento. Quando a gente fala de gestão de crise, nós já estamos falando, não é, de um trabalho estratégico de prevenção. Eu divido de dois momentos em crise. Então, gestão de crise é todo ato que você planeja antes da crise acontecer. E gerenciamento de crise é quando a crise está acontecendo e você coloca o que você planejou em operação, né? E o pós-crise seria a terceira etapa, que é a fase de recuperação. Quando a gente fala de gestão de crise, tá? O que a gente faz, né? Eu vou falar de uma forma muito rápida, né? Sem muita teoria. Crise é um fato que ainda não se consumou. Então, antes dela ser uma crise, Felipe, a crise é um risco que não foi calculado, minimizado, resolvido, prevenido, tá? Mas lembrando, todo negócio possui risco. Todos. Não existe negócio que não possui risco. Não existe. Então, assim, por mais que se trabalhe no risco, na prevenção, existe, assim, uma parcela de acontecer. Então, quando a gente vai pensar em gestão de crise, a etapa anterior é gestão do risco. Então, eu preciso mapear meus riscos, antes de monitorar, inclusive. Eu preciso mapear meus riscos, eu preciso analisar meus riscos e avaliar. A partir disso, eu vou fazer um trabalho para que esses riscos não aconteçam ou eles diminuam o impacto, né? Então, isso a gente consegue fazer, diminuir o impacto, diminuir a incidência, a gente consegue disso. E aí eu faço um outro exercício quando eu desenvolvo o plano, a partir do momento que eu conheço os meus riscos, quais são os fatores que podem vir a acontecer, né? Então, por exemplo, incêndio é um risco. Quais são os fatores contribuintes desse incêndio? Pode ser manutenção, pode ser o fio descascado, pode ser... Então, aí eu coloco o que pode contribuir para o risco. Eu gosto muito de desenvolver, sou muito linear e eu gosto de desenvolver raciocínio. Então, riscos, fatores contribuintes. E depois eu vou falar assim, bom, a partir do momento que eu conheço os riscos e são os fatores, quais são os tipos de monitoramento que eu vou usar? Então, a gente não pode somente pensar, né, em monitoramento de redes sociais, monitoramento de imprensa, mas existem vários tipos de monitoramento. E aí você vai perceber que cada etapa que eu estou falando com você é comunicação. Na hora que você trabalha com risco, aliás, eu sou certificada de risco internacional, que é a ISO 31000, e tem uma parte que é toda a base, é comunicação e consulta. Tudo que você passa por comunicação. Na hora que você vai estar falando de mapeamento de risco, levantamento, nós estamos falando também de comunicação, é um processo de comunicação, análise e avaliação também, né? Além de tudo, que eu preciso manter todas as partes interessadas a par disso tudo que eu estou fazendo. Então, outro processo de comunicação. Totalmente comunicação, né? Então, Pois e é. aí, aonde que a gente chega no processo de prevenção? Então, vamos falar de prevenção? Prevenção tem que passar por essas etapas anteriores. Pois é, você já falou várias coisas interessantíssimas que apontam para ramificações, né? Você falou de planejamento, você falou de mapeamento, quer dizer, tem que identificar situações,
tem que planejar o que vai fazer, né? Então tem que criar processo, isso tudo tem que ser feito, obviamente, não no calor de uma crise, né? Não no calor da confusão, né? E sim É, com antecipação, né? e nessa etapa que a gente está falando totalmente antes. Então, eu identificar os riscos, fatores contribuintes, monitoramento, é um processo antes, tá? Bom, aí vai me criar um certo resíduo de risco. Bom, com base nesses riscos, caso eles venham a acontecer, eu vou pensar um plano de ação. Se esse risco acontecer, primeiro que é importante, qual é o gatilho? Gatilho ele precisa ser mensurável, né? Então, isso eu vejo muitos erros nos planos. O gatilho de chuva. Qual a quantidade de chuva? Quando eu defino que e o gatilho ele é importante, outro processo de comunicação. Quando eu defino gatilho verde, gatilho amarelo, gatilho laranja, gatilho vermelho, para a comunicação isso é fundamental, porque eu vou definir processos em cada etapa. Isso é muito claro. Isso foi uma coisa que eu trouxe muito de estudos de plano de ação emergencial, de plano de contingência da Defesa Civil. Então, você traz também isso para dentro das organizações, porque são etapas, são tipos de acionamento e são tipos de comunicação. Pois é, e você falou em gatilhos, ou seja, existe todo um processo, existe toda uma organização para você saber quando vai acionar algumas coisas e o que é que vai acionar. Então, isso tem que ser evidentemente bem estruturado, e isso também é uma atividade que, isso é importante, embora ela seja eminentemente comunicacional, ela envolve muitas áreas e elas todas têm que conversar, né? Aí também tem uma importância desse trabalho integrado, né, das áreas, das diferentes áreas. Eu vejo que esse não é um trabalho da comunicação. A comunicação é uma fatia da pizza, tá? Esse é um trabalho central que envolve em todas as áreas. A comunicação pode definir gatilhos próprios? Pode. Tem como definir gatilhos próprios. Então, exemplo, eu desenvolvi um estudo que se você bater X números de curtidas negativas, né? Curtidas negativas, né? Porque agora você pode ter as curtidas negativas ali. Sim, sim. Se você bater X números negativos, isso já é um gatilho. Mas isso é para dentro de comunicação, né? Que pode startar por aí, tá? Isso pode startar por uma crise, pode startar nas redes sociais também. Mas pensando num lado macro, esse é um trabalho central que envolve diferentes áreas, né? Pensando numa fatia de uma pizza, então é um trabalho que envolve diferentes áreas. Então nós estamos falando de engenharia, infraestrutura, nós estamos falando de RH, jurídico, relações institucionais, nós estamos falando de operação, se tiver uma fábrica, então vai depender de negócio para negócio, mas todo mundo precisa saber qual é o gatilho principal da organização. A partir define que o gatilho principal da organização, cada um vai trabalhar na sua área. Entendido. Agora, o que você diria assim para começo de conversa para quem, enfim, está numa organização agora e quer fazer alguma coisa, quer começar a movimentar os primeiros passos, primeiras etapas, de que ponto de partida se dá esse start para começar a trabalhar essa questão da prevenção? O que você sugere, o que você recomenda? A minha recomendação é montar primeiro um grupo de trabalho. Aí você pode chamar esse grupo de trabalho como quiser. Então, vou chamar de grupo de trabalho, tem empresa que chama de GT, vou chamar ele de comitê, vou chamar de comissão, vou chamar de célula, não importa. É um grupo de trabalho que está pensando naquilo, não importa.
tá? Qual é o nome que você vai dar. A partir dessa reunião desse grupo, é muito importante, isso foi uma coisa que eu aprendi muito na ISO 31000, você estabelecer políticas para o grupo. Por quê? Cria-se uma organização. Então, quanto tempo que a gente vai se reunir? De quanto em quanto tempo? Quais são as pessoas envolvidas nesse grupo? Quais são as áreas? Nós vamos falar... nós vamos pensar em toda a organização ou nós vamos pensar somente numa área? Não sei. Aí, isso tudo precisa ser... Porque se não é organizado, a chance de se perder é muito grande. Claro. Tá? Então, por isso que o início de trabalho requer planejamento, organização, requer cronograma. Então, é intenso. A partir disso, já criei, já tenho o meu grupo de trabalho. Qual é a minha próxima etapa? Nós vamos trabalhar com riscos, nós vamos levantar riscos. Eu vou fazer isso numa roda de conversa? Também, mas é muito mais do que isso. Então, você vai montar grupos, às vezes grupos fora do grupo central, para ouvir outras pessoas. Você vai levantar documentos, você vai falar com pessoas fora, você vai levantar riscos do setor. Tem setor que tem seus próprios riscos. Então, aí é um trabalho de investigação. Uma coisa que eu também recomendo é também ter um apoio externo para um trabalho como esse. Por quê? É um trabalho que ele é intenso, né? Dedica-se horas e você tem as suas entregas do seu trabalho, do seu dia a dia. Rotina, então, né? Da sua rotina, das suas entregas diárias. Então, o recomendável, ou você separa um grupo só para trabalhar exatamente com aquilo, ou você traz uma equipe que vai apoiar o grupo de trabalho, o comitê, na execução dessas tarefas. Estou falando por que muitos grupos, por que muitos comitês acabam não indo para frente, por falta de organização, por falta de planejamento, por falta de um olhar externo, né, do dia a dia. Ou desenvolve uma área, né, tem empresas que têm áreas de gestão de risco e gestão de crise. Patrícia, maravilha. Olha, esse assunto aqui vai ter com certeza que fazer mais vezes. Não vai dar para ficar só nisso. Tem muitos outros desdobramentos e questões que vêm, né? Mas a gente vai conversar ainda mais sobre isso. Eu estou fazendo algumas rodadas de conversas e esses assuntos, eu já abri vários assuntos que vão retornar. Então, esse com certeza é um dos que vai ter um retorno aqui com mais detalhes e com outros olhares também sobre isso. Patrícia, obrigado por compartilhar um pouquinho. Eu acho que já abriu muito a mente de quem está vendo isso aqui, essa conversa, para algumas saídas, alguns caminhos. E aí agora é começar a desdobrar um pouco mais. Obrigado, tá? Obrigada aí pela oportunidade. Somente para finalizar, gestão de crise e gestão de risco, não importa a ordem, é um trabalho de organização, processo e plano de ação.